Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, esse episódio 163, seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, Spotify, Deezer, iTunes ou de um cartãozinho marcando vitória, porque essa é a nossa situação. Primeiro episódio pós-jogo do início da temporada 2020, finalmente chegamos a esse ponto de setembro e já começamos a temporada com uma vitória, não poderia ser melhor. Para a gente comentar esse início de temporada dos Steelers, eu tenho a presença e retorno de Ricardo Rezende. Dê boa noite para os nossos ouvintes. Olá, pessoal, boa noite. Uma satisfação estar aqui de volta com todos vocês para estar gravando esse primeiro episódio de temporada regular, o pós-jogo. Sempre gostoso estar aqui compartilhando o sabor da vitória com todos vocês, amigos ouvintes. Caio Melo, temos a sua presença novamente. Boa noite, pessoal. Olá para todos que estão escutando esse programa. Chegando muito feliz com a vitória e, mais uma vez, o nosso querido quarterback, o Biônico, o Big Ben Biônico, nos carregando para a vitória. Maravilha. E aproveitando que a gente está entrando na temporada nova, temos estreia no Black Yellow Brasil Podcast. Seja muito bem-vindo direto de Pittsburgh Sports Brasil e agora da equipe Black Yellow Brasil, Kaique Tomia. Grande prazer. Fala, Kaique. E aí, pessoal, imenso prazer estar aqui fazendo parte do Black Yellow Brasil, essa galera que eu conheço há tanto tempo aí. E nada melhor do que começar já com uma vitória do nosso time, um bom retorno do nosso quarterback, como o Caio falou, Bionic Ben com tudo. Muito ponto positivo pra gente falar hoje. É isso, depois de uma vitória, o sol sempre brilha mais forte, então vamos falar desse Monday Night Football. New York Giants 16, Pittsburgh Steelers 26. Começar como é desse programa pós-jogo, com destaques. Eu vou já começar com você, Kaique, um destaque positivo para esse jogo, já que a gente ganhou, tem que falar coisas positivas pro nosso ouvinte. Olha, para mim, o destaque positivo ontem, Benny Snell Jr., uma ótima performance dele, me surpreendeu bastante. Maravilha, Benny Snell acabou sendo o ponto focal do nosso jogo corrido. E ele sai da partida com 19 carregadas, 113 jardas, um passe em sua direção, nenhuma recepção e, apesar de tudo, sofreu um fumble. Snell, até a gente pode interromper aqui a sequência de destaque já nesse começo, porque Snell é um dos tópicos da partida, né? James Conner saiu machucado logo no começo, depois de 6 carregadas para 9 jardas só, e Snell dominou o setor de corridas dos Steelers. Os outros running backs, Jenny Simmons teve uma corrida, uma jogada terrestre com Chase Claypool e só, o resto é tudo Ben Snell. Como é que vocês viram essa volta? O que é que te dá de cheiro de Ben Snell nesse jogo, Caio? Olha, Ben Snell foi um cara que se preparou muito na off-season, né? A gente leu muitos reportes sobre isso, sobre ele ter sido um cara que perdeu peso, que ajustou melhor seu corpo para a NFL, é um cara que se preparou muito. Ele mesmo disse muito isso, o quanto que ele se preparou, e na entrevista pós-jogo ele até disse que ele não esperava, obviamente, ter tantos snaps, que realmente meio que caiu no colo dele esses snaps ofensivos, né, por causa da lesão do Conner, e assim, ele estava pronto, e deixou claramente que estava pronto mesmo, né? Ele performou em altíssimo nível, inclusive correndo muito melhor do que o Conner vinha correndo. Não sei se isso foi reflexo do fato do Ben ter entrado no jogo e aí acabou abrindo mais espaço ali no box, né, para o jogo corrido, ou realmente se a questão do estilo de jogo do Ben Snell encaixar melhor contra o Giants, eu realmente não sei dizer o motivo, mas o Ben Snell entrou muito bem no jogo, correu melhor que o Conner e se colocou numa posição aí de criar uma sombra pro Conner, né? Porque qualquer errinho do Conner pode indicar aí que o Snell pode se tornar o titular da equipe. É isso, Ricardo? Você tem essa impressão também? O Ben Snell de fato fez um jogo muito, muito bom. Qual é a situação? Puxa até a pergunta do nosso ouvinte Jesse Araújo. Você acha que ele mantém a boa fase ou se é muito rápido para Conner retomar o posto de running back 1? Uma coisa que eu aprendi acompanhando principalmente o Steelers nos últimos anos é você tem que manter a hot hand. A hot hand você tem que manter o cara que tá com a mão quente, o cara que tá vindo com uma sequência muito boa. E o Snell já começou a temporada daquele jeito. Teve 2 corridas de mais de 20 jardas, foi o único running back da primeira
primeira semana a ter essa marca, conseguiu suas 113 jardas, quebrou tecos, correu entre os tecos, correu por fora da OL, criou jardas após o contato, foram 61. Então, uma coisa que você sempre tem que manter é deixar o cara que tá com essa mão quente seguir no ritmo. Então, o Tony já é um cara que sempre gostou do Snell. A gente tava até brincando, comentando hoje na hora do almoço lá no nosso QG, como o Tony no jogo contra a Arizona na temporada passada tava entusiasmado com o Snell, falando, teve aquela declaração de que tava no hotel assistindo o jogo do Ben Snell no college e que desde aquele momento já queria escolher o Snell no draft. E até hoje na coletiva o Tony tava quase que seco para falar do Snell como um dos principais jogadores do ataque. Obviamente tem muito o que caminhar ainda, o que buscar, mas é bem promissor esse início do Snell. Então, por mais que o Conner esteja saudável, eu acredito que deva-se ter um equilíbrio ainda maior de snaps do que poderia ter planejado no primeiro momento. O Snell é um cara muito, muito importante ao longo dessa temporada. Isso a gente já emenda, Ricardo, para saber se tem notícias sobre o que é a lesão de Conner, se tem o tempo que ele pode ficar fora. O papo Snell contra James Conner foi pergunta de muitos ouvintes aqui. Eu citei só o Jesse Araújo como primeiro, mas o Fábio Mota, Leonardo Badalotti, João Vitor Franca, Cougars Brasil, Fabiano Mossato, todos eles querem saber qual é a situação e se ainda tem retorno para Conner nessa temporada. Já rola a extensão e a profundidade dessa lesão? A lesão do Conner não foi tão grave quanto se pensava que seria. A gente sabe que ele já tem um histórico de problemas no tornozelo, mas os primeiros reportes estão indicando que não é tão grave. O Tony até comentou que pode ser que tenha a possibilidade ainda de jogar essa semana. Ele está sendo avaliado ainda, não está descartado. Vamos acompanhar mais notícias ao longo da semana, mas só reforçando, vamos ver uma participação boa do Snell ainda nesse jogo contra a Denver. Esse Kaique, Snell te impressionou bastante, mas ele é o suficiente pelo que você viu? Você já manteria ele como titular para a semana 2 contra o Denver? Olha, tem que acompanhar ali o que o Ricardo falou, né, sobre a questão do hot hand. E assim, eu acho que é válido ele ganhar um pouco mais de snaps ali, pra gente ver se ele vai manter essa consistência, né? Um fato a destacar é que o Snell, ele correu atrás de uma OL que estava ali um pouco remendada, que durante o restante da partida ela ficou desfalcada, e ele continuou se saindo muito bem. Então eu acho que é importante para a confiança dele também, né, ter uma certa sequência, e enquanto isso a gente, né, espera notícias do Conner e tudo mais, mas acredito que a gente deveria sim manter o Snell ali como principal para esse próximo jogo, para tentar dar um pouco mais de confiança para ele. A gente acaba ficando aí com bons nomes para poder dividir os snaps na sequência da temporada. Maravilha. Voltando para destaques positivos, então, Caio Melo, o que é que você traz pra gente nesse jogo? Olha, eu não queria que meu destaque positivo fosse Big Ben, porque Ben foi bem. Então eu vou deixar meu destaque positivo para um cara que eu critiquei muito na temporada passada, critiquei muito na off-season, um cara que às vezes eu acho que chama muita atenção, muita mídia pro que ele jogou até no ano passado e pro que ele vinha fazendo, que é Juju. Juju teve uma partida excelente, muito madura ontem, mostrando que até que pela questão mental do jogo ele evoluiu em um ano. Ele escutou muita crítica que foi merecida dele, porque ele sempre pareceu aquele cara bobão, brincalhão, que não levava tanto a sério. Ele botou o pé no chão nessa off-season, trabalhou muito duro, fisicamente se colocou muito à frente do que ele vinha nos últimos anos, treinou muito, com o Conner até, né? Se apresentou numa forma física incrível. E mostrou uma atenção, uma maturidade e um desempenho muito, muito melhor do que foi em 2019. E assim, em termos de chamar a responsabilidade de ser o que a gente esperava dele no início da temporada passada, eu acho que a gente finalmente chegou perto do que pode ser o Juju de importância para o ataque dos Steelers ontem. Ontem Juju chamou a responsabilidade do ataque aéreo dos Steelers,
6 targets para ele, no momento que Big Ben mais precisou, acho que foi até no segundo drive do jogo, que foi um drive que terminou com um field goal do Boswell. Foi um dos primeiros passes médios completados pelo Ben no jogo, que até ajudou muito na confiança do Big Ben. Foi uma jogada muito difícil, foi uma shallow cross, né? Um mesh, na verdade uma mesh ali, um conceito de mesh, que ele conseguiu uma recepção muito difícil, conseguindo a separação no corner do Giants. E assim, é um cara que ligou o ataque aéreo dos Steelers naquele jogo e deixou ligado até o final. Anotou 2 touchdowns numa jogada incrível do Big Ben no primeiro TD dele no jogo. Teve o fumble do Ben Snell, um vacilo ali do Ben Snell, uma jogada sensacional do Bradbury, do corner do Giants, que fez uma excelente partida, inclusive. E tava lá Juju, com a inteligência mental, a maturidade que eu tava citando aqui, de estar muito, muito focado e concentrado no jogo e recuperar o fumble. Parece que foi, inclusive, ele adivinhou o que estava acontecendo naquele fumble, porque ele estava pulando em direção da bola e a bola não tinha nem caído no chão ainda. Então, assim, é uma partida de Juju que me impressionou no aspecto de maturidade muito mais do que desempenho. E por isso que eu fiquei muito feliz e por isso que ele é o destaque positivo para mim no jogo. Perfeito. Em termos de jogo aéreo para os Steelers, Juju teve 6 passes e 6 recepções, ou seja, excelente. 69 jardas, o que não é explosivo, mas são 2 touchdowns, e isso é maravilhoso. Os Steelers teve 3 touchdowns aéreos, um terceiro veio para James Washington, que teve 3 passes para ele, 2 recepções para 34 jardas, e mais Diontae Johnson, que aí vale destacar que foram 10 passes em sua direção, porém 6 recepções e 57 jardas. Então, Ricardo, para um jogo 1, Diontae Johnson se posicionou como recebedor número 1, né? Eu acho que a gente pode até entrar nesse tópico de jogo aéreo, de recebedores e não de Ben Roethlisberger, porque as expectativas em sua grande parte foram atendidas, né? Diontae Johnson, muito tempo em campo aberto, Juju muito tempo em campo, mas saindo do slot, e James Washington, Chase Claypool revezando ali quem era o outro wide receiver. De fato, Danilo, toda a expectativa que se tinha desde a escolha do Claypool no draft se cumpriu ontem, na verdade, na partida, e diria que se cumpriu muito bem. Fiquei muito feliz com as divisões de snap, como foi que o Fitner organizou, pelo menos nesse sentido, o ataque. De fato, o Diontae Johnson é o wide receiver número 1, como o Danilo bem falou, foi o cara mais acionado por Big Ben. Pode não ter tido um grande jogo na sua estreia, teve o fumble no special teams, teve drops e tudo mais, mas ele vai ser o cara aparentemente ali mais aberto no outside, como a gente já esperava. É importante lembrar que foi o primeiro jogo do Diontae Johnson com o Big Ben. Temporada passada o Diontae Johnson não jogou a primeira partida basicamente, não tinha se envolvido ainda muito bem no ataque, então eles ainda estão buscando essa construção, esse entrosamento dentro de campo. A gente não teve training camp e também, não teve pré-temporada, e o training camp foi meio improvisado, então eles ainda estão buscando essa química, e uma vez que engrenarem, eu acredito que a gente vai ter muita coisa positiva daí. O Juju no slot mortal mostrou que é um dos 5 melhores wide receivers saindo no slot da NFL. Como você bem falou, Danilo, 6 passes em direção a ele, 6 recepções. O Juju alinhou em rotas saindo do slot em 91% dos snaps, que já é muito, muito mais do que foi na temporada passada. Então, o sucesso do Juju não tem muito mistério. Ali no meio ele consegue criar muitos mismatches, tinha lance que tinha um linebacker em cima dele, é um jogador que sabe atacar muito bem as zonas de cobertura ali no meio de campo, naquelas rotas cruzando, ele se sai muito, muito bem, como o Caio muito bem falou até, é um jogador inteligente e que sabe atacar essas coberturas em zona da equipe adversária. Se ele fica no man-to-man, a gente já viu, pode ter algum tipo de dificuldade, apesar dele ter um bom histórico de fazer as contest catch, essas combat catch, com recepção que pode ter um defensor no cangote dele. Então, espero que siga assim, sem maiores invenções. E do outro lado, o James Washington, o Claypool
doutrinando o Claypool com aquela recepção maravilhosa para abrir, começar sua carreira, incrível a recepção, coisa de gente grande mesmo, como ele adaptou o corpo e a noção de ficar com os dois pés dentro de campo para poder fazer aquela recepção. Maravilhoso, muito, muito bom. O James Washington também. O James Washington só não teve um jogo perfeito, diria, e ele também não teve culpa. Você comentou, foram 3 bolas de direção a ele, 2 recepções. Teve um lance dele com o Bradbury, que seria uma linda recepção, mas o Bradbury atacou muito bem a bola, foi perfeito no lance, não tem como você realmente criticar muito o recebedor por não fazer aquela recepção. Foi mérito totalmente do defensor. E o Washington anotou o touchdown e eu destaco a vontade com que ele entrou na endzone, porque ele recebeu a bola na linha de 3, 2 jardas com contato e na força acabou entrando. Então é um corpo de wide receivers jovem, como a gente já sabia, porém bastante promissor. E aí, felizmente, a gente não viu invenção também de botar Ray McCloud em algum lance para fazer algum jet sweep. Então não tem o que inventar aqui no corpo de wide receivers. Botaram os 5, podemos dizer, e 4 wide receivers para efetivamente ter envolvimento e receber bola do Big Ben. E os 4 tiveram a sua contribuição. Jogou simples, sem invenção nesse lado, teve sucesso. É seguir assim agora. É isso, em questão de snaps de ataque, se não fosse o problema que a gente teve de linha ofensiva, seria só os jogadores que a gente espera contribuição mesmo. São esses 4 wide receivers, Deontay Johnson, Juju, James Washington e Chase Claypool, os 2 tight ends, Eric Ebron, Vance McDonald, os running backs que a gente esperava também, que fosse ter alguma porcentagem de participação, Derek Watt fazendo proteção em algumas corridas, e é isso, tá? O resto da galera mais embaixo no roster você já deixa para depois. Mas, Ricardo, aliás, citar aqui que tem uma pergunta da @loyaltopita, é uma pessoa bastante ligada no mundo dos livros e filmes, aparentemente, porque ela se diz também uma conta, Jamie Lannister Lovebot Account. Que descrição maravilhosa, parabéns. Só pergunta se Chase Claypool tem a chance de brigar para ser um wide receiver 1. Ele vai ter uma briga bem difícil, né, Kaique? Com certeza, né? Ainda mais chegando agora, a gente sabe do talento dele, foi muito comentado durante a preparação, né, que estava todo mundo ansioso para ver o Claypool, mas Juju, como o Caio destacou muito bem, fez uma grande partida, uma partida segura, como a gente espera dele, muito madura, né? Parece que está deixando um pouco para trás aquelas brincadeiras todas e tudo mais. Deontay Johnson também correspondeu, se recuperou extremamente bem, né, da falha ali no começo do jogo, uma coisa que a gente sabe que pode marcar o cara pela partida e pode acabar comprometendo um pouco. Se recuperou, apesar de um drop ou outro, mas ali no começo foi muito bem, boas recepções. E, bom, o futuro pra gente nessa posição tá bonito. Dá pra ficar bem animado e o Claypool vai ter que brigar bastante pra conseguir essa posição aí. Muito bem. Ricardo, acho que falta a gente passar por você, seu destaque positivo do jogo. Eu acredito que a gente já tenha passado por muita gente do ataque, então eu vou puxar aqui a defesa. E como os amigos sabem, eu sou um gigante entusiasta da turma do Terrão. Obviamente a gente teve na defesa destaque de jogadores como TJ Watt, Bud Dupree. Isso aí não é novidade pra gente, principalmente o TJ Watt. Então vou para um nome que desde temporada passada, não foi desde temporada passada, mas há uns 2 anos já vem contribuindo bem, eventualmente na rotação no depth, e esse ano, depois de sair do Hargrave como titular, que é o Tyson Alualu. Se a gente conseguiu tanta penetração ali na linha ofensiva do Giants, pegou o Saquon Barkley tantas vezes atrás da linha de scrimmage, foram 11 tackles for loss do Steelers ontem, você pode ter certeza que o Tyson Alualu estava muito envolvido nisso daí. Sei que a gente tem 2 jogadores na DL espetaculares no Hayward e no Tui. Tem o outside linebacker, que é um dos melhores jogadores da NFL, no TJ Watt. Tem o do Bud Dupree, que é um dos melhores jogadores da posição, desde a temporada passada vem se firmando. Tem BC Williams e Devin Bush ali atrás nos linebackers. Mas o Alualu não faz meio que aquele papel
trabalho sujo, entre aspas. Nem sempre é visto, mas ele tá ali dando a melhor condição para que esses demais jogadores possam fazer as jogadas. E até o Alu conseguiu deixar sua marca ontem. Então eu queria destacar muito positivamente o Alu, não esqueçam dele. E finalmente é muito bom ver, na verdade, o Alu, que foi uma contratação bem underrated dos últimos anos para fazer esse depth na linha defensiva, e agora esse ano com a oportunidade de ser titular só tem a continuar crescendo e contribuindo ainda mais. Deixa eu até ver quanto de participação em snaps ele teve. Foram 32 snaps, 47% dos snaps de defesa, o que para um jogador que se posiciona como um defensive tackle, um interior de linha defensiva, é uma cota bem, bem grande. A gente só espera que ele não tenha mais snaps do que a dupla Stephon Tuitt e Cameron Hayward, que aí Tuitt foi 81% e Hayward 74%. Vou te dar uma missão. Só para dar noção, Danilo, só para dar noção do Alu, foram quantos snaps que você falou? 32. Isso. 32 snaps o Alu teve. Em 32 snaps, o Alu teve 4 tackles, sendo 3 solo, 2 tackles for loss e 1 QB hit. Doutrinou ali no meio, basicamente, quando teve em campo. Isso, os tackle for loss que você já citou que foram 11, 3 de Vince Williams, 2 de Tyson Alualu, Bud Dupree e aí ele conta Leonard Williams no meio, porque eu só ordenei pelo número, claro, mas mais um de TJ Watt, Mike Hilton, Stephon Tuitt, Oladeni, então, Ken Hayward já não entra nessa estatística, fora sacks, que a gente também teve uma quantidade legal, Vince Williams, Mike Hilton, Stephon Tuitt. Então foi realmente uma partida excelente da nossa linha defensiva. Essa é uma missão mais fácil do que as últimas, Kaique. Você pode dar o destaque aqui para a nossa linha defensiva e a gente já pode falar, você pode falar já de todos eles, Cam Hayward, TJ Watt, Bud Dupree e nosso Tyson Alualu, Stephon Tuitt. Todos os guerreiros, pode dar as suas láureas para eles. Cara, não tem lá muito o que falar, né? É basicamente o que a gente já esperava, que essa defesa continuasse a ser dominante dessa forma, especialmente os nomes que você citou, Hayward, Watt. E, bom, não deixou a desejar. Hayward com uma big play, no momento crucial da partida pra gente, foi aquela interceptação na endzone ali. Se a gente toma o TD ali, ia azedar um pouquinho, o jogo podia se complicar e o Hayward apareceu. TJ Watt também, com a pressão funcionando muito bem, né? Grandes jogadas. Destaque também para o que você mencionou, o Oladeni foi um cara que apareceu bem em alguns momentos de pressão, né? Além do Alualu também, teve um jogo bastante bom. E não tem muito o que falar sobre essa defesa, né, cara? É a nossa alegria poder ver essa defesa desse jeito, causando esse impacto com big plays o tempo todo. E extremamente dominante, né? Como você falou, 11 tackles for loss e alguns até em sequência ali. O Saquon Barkley realmente ontem não teve chance nenhuma contra essa defesa no jogo corrido. Tivemos ali um momento ou outro ruim no jogo aéreo. Esse vai ficar para daqui a pouquinho e acho que vai ser unânime aqui quem a gente vai cornetar um pouquinho. Esse desempenho, essa quantidade de tackle for loss tão grande deu até a incrível estatística de que Saquon Barkley correu para 6 jardas, enquanto Ben Roethlisberger correu para 9 jardas. E isso é fantástico, assim. Nota-se que o Steelers se preparou para pegar o que era o melhor do Giants e anular completamente e até restar só um pó disso. Porque se Saquon Barkley só gera 6 jardas corridas, amigos, você já matou metade desse time do Giants, porque mais nada saiu dali. 6 jardas para Barkley, mais 22 jardas para Daniel Jones, o que é nada, basicamente. Dion Lewis com mais 1 jarda corrida. Então, esse setor do time dos Steelers funcionou muito, muito bem. Era uma das nossas preocupações antes da partida. Ricardo, como pela primeira vez em um draft, desde que a gente começou o Black Yellow, a gente teve um match entre um crush seu e uma escolha do Pittsburgh Steelers. Tenha o prazer de falar sobre Alex Highsmith nesse jogo. Ai, meu Deus, é muita emoção. Tantos anos dos amigos aqui acompanhando o sofrimento pra gente poder selecionar algum jogador querido pra cair pra gente. Finalmente, agora podemos ver a estreia dele em campo. Foram 10 snaps defensivos para ele, grande envolvimento no special team
como já era esperado, ele entrou um pouco mais no final do jogo, meu quando já estava decidido, e quando um jogador feito o Highsmith, um rookie, estreia, o que sempre eu gosto de ver é como ele se porta e principalmente como é que ele usou a técnica que veio do college com ele no nível de NFL, se foi aprimorado, acompanha esse desenvolvimento mesmo. E no Highsmith já era um dos principais pontos dele na época do college football, como um jogador muito técnico. Ao contrário, por exemplo, de um Jarvis Jones da vida que quebrou recordes de sacks na SEC lá com Georgia, mas muitos dos sacks dele não tinha nenhuma técnica envolvida, era ou sorte ou o momento de jogo mesmo, o Jarvis Jones conseguia fechar no sack. O Alex Highsmith sempre foi muito, muito técnico, e ontem ele teve um lance em cima do Andrew Thomas, e o Andrew Thomas teve um bom jogo em cima, em alguns momentos, marcando o TJ Watt, e o Highsmith em cima do Andrew Thomas conseguiu, com técnica, se desvencilhar da marcação e fez uma bela perseguição atrás do Daniel Jones, quase conseguiu o sack, não conseguiu o sack porque o Daniel Jones avançou um pouquinho mais para sair com uma jarda positiva. Um jogador com motor, o mesmo motor que a gente viu no college football, um jogador rápido. Só um lance curioso do Highsmith, e é coisa de rookie mesmo, foi até quando tive acesso a aquelas câmeras mais panorâmicas do jogo para ver a parte tática, em um dos punts do Colquitt, o Highsmith meio que bateu no Colquitt, o Colquitt caiu sem querer e o Highsmith parou para levantar o Colquitt quando a bola ainda estava no ar, e o Colquitt falou, vai, meio que falando, vá lá, deixa eu aqui, você tem que ir pra cima do adversário. Aí o Highsmith se ligou e foi. Depois, um lance bem curioso, e é coisa de rookie mesmo, mas dentro do possível de como a gente podia ver, o Highsmith já conseguiu botar pressão em cima do Daniel Jones. Até pelo Twitter uma pessoa brincou falando que o Highsmith já tem 10 snaps mais pressões do que o Tickle tem na carreira toda, que é um fato, não tem como ir contra isso. Como é bom ver o camisa 56 de volta em Pittsburgh, depois o Lamar Woodley poder estar trazendo alegrias aqui pra gente. É isso, cara. Finalmente a camisa 56 volta a ser bem representada. Bom, destaques positivos, a gente passou por quase todos dessa partida. Os nossos wide receivers, o Ben Snell, o front seven como um todo. Só falta um, eu imagino, que chama-se Ben Roethlisberger, e esse a gente não pode deixar de passar, porque é um tópico que sai até da esfera Steelers e passa pela liga inteira, né? Todos os olhos estavam em Big Ben, todo o país, todo o mundo queria saber como é que ele ia voltar, e para a quem interessar possa, foi uma volta tranquilíssima de Ben Roethlisberger, né, Caio? Não só tranquila, como ele mostrou a diferença que é ter um quarterback experiente, maduro, que joga em altíssimo nível na NFL. Comandando um ataque, né? O drive final do primeiro half foi simplesmente extraordinário. Assim, ano passado a gente não teria nenhum quarterback fazendo um drive daquele, com pouquíssimo tempo, com um péssimo controle de relógio pelo Tomlin. Big Ben simplesmente deu uma aula do que é ter um time com um quarterback de elite, um quarterback que é a franquia, um quarterback que é capaz de liderar um time até um Super Bowl, como fez isso 2 vezes na carreira. 3, né? Ganhou 2, perdeu 1. Assim, existia muita especulação, muita gente nervosa para saber se ele ia voltar bem, se ele ia sentir dor no ombro. Até o próprio Big Ben citou que ele estava nervoso, que ele não sabia como é que seria quando ele chegasse lá no campo, que ele queria só entrar no ritmo, e que o jogo fluísse a partir desse momento, ele conseguisse destravar, né, todo esse ano parado, porque exatamente hoje completa exatamente 1 ano da lesão dele contra o Seahawks. Então aí são 365 dias parados, né? Que ele estaria parado sem jogar um jogo profissional de futebol americano.
E foi um retorno triunfal, uma excelente partida. Big Ben, como nos últimos anos havia se transformado mais num game manager do que num cara que é gunslinger, ontem ele foi isso, ele foi muito game manager, ele soube muito controlar bem o ataque dos Steelers, ele soube comandar até as chamadas de jogadas dele, quando ele precisou chamar, ele foi muito bem, nas leituras defensivas ele foi muito bem, e o braço, meu velho, o braço de Big Ben tá como sempre esteve, com muita força, uma espiral, eu digo até que eu vi ele fazer lançamentos que eu nunca ouvi fazer pela força que ele tava impondo na bola. Eu não lembro de ver o Big Ben lançando lasers como ele lançou naquela terceira, foi segunda ou terceira descida para Deontay Johnson, aquilo ali, uma bomba que ele lançou para Deontay Johnson, que só o Deontay pegaria. Foi um excelente passe. Teve outra jogada muito parecida que ele lançou para Juju também, que foi um laser, enfim, ritmo muito bom, braço, cheque, pode botar o cheque aí de que tá muito bom, espiral muito boa, até melhor do que eu vi ele nos últimos anos, veio muito melhor, ele realmente tá saudável, tudo que ele falou, que ele tava sentindo, que ele tá com mais força no braço, que ele tá com se sentindo rejuvenescido, a gente conseguiu ver ontem. Tudo que ele falou, a gente conseguiu ver ele provando ontem. A única coisa que eu senti falta no Big Ben, e não foi um demérito dele, foi muito mais uma questão de ritmo, foi a capacidade dele, que a gente ainda vai ver muito nessa temporada, e isso aí não tem nada a ver com o braço dele, e mais com o ritmo de jogo, que é de estender jogadas. Eu só vi ele estendendo jogada uma ou duas vezes ontem que teve resultado positivo, e teve uma excelente extensão de jogada que ele fez pela direita num third down, que seria uma conversão muito longa para o Eric Ebron, só que acabou sendo um pouquinho atrás do Ebron, um passe um pouquinho muito alto, um pouquinho atrás, e seria mais uma jogada assim, espetacular de Big Ben. E essa questão de estender jogada é muito mais de ritmo de jogo que ele vai pegar durante a temporada. Então eu gostei absolutamente de tudo que eu vi de Big Ben ontem, porque eu esperava absolutamente tudo que aconteceu, que foi a demora para entrar no ritmo, talvez o nervosismo, como ele havia citado ali, estava precisando apanhar, levar uma lapadinha para poder finalmente sentir, perder o medo e ser o quarterback destemido que ele sempre foi a carreira toda, de levar pancada, mas assim, se proteger muito bem e já dar sequência, já botar ritmo no jogo, já botar a bola nas mãos dos seus recebedores e dos seus playmakers. E é uma coisa que Big Ben vai fazer nesses próximos anos da carreira. Essa é muito mais um game manager do que aquele cara que joga uma bomba no fundo do campo. É um cara que bota a bola na mão dos seus playmakers, que lê muito bem a defesa adversária e que bota os Steelers no jogo. E como a gente sabe, com essa defesa, é disso que a gente precisa, dessa estabilidade ofensiva. Não é de um gunslinger, né? De um cara que vai vai botar a defesa no campo o tempo todo. E Big Ben sabe muito bem disso. Ele sabe conduzir um ataque que tem uma defesa espetacular, e muito feliz pela volta do Big Ben. Foi uma divisão muito honesta que o Steelers fez. Não foi um time que ficou nem muito atrás, nem muito à frente no placar durante a partida. Então pôde equilibrar bastante. Foram 32 jogadas de passe, 30 jogadas de corrida. Então, basicamente ali no meio, o que é que você espera de uma equipe em situações normais de jogo, né? Você mantém a defesa adversária honesta, você não sabe o que é que o adversário não sabe o que esperar que vai vir do ataque, e você também dá uma segurada no teu quarterback que está voltando de uma lesão séria. Você não deixa ele passar 50 vezes num jogo, o que já foi tema aqui de discussão nossa várias vezes. O Steelers já dependeu muito mais do braço de Big Ben do que ele precisou nesse jogo. Ele até deu um susto na gente, né, Kaique? Aquela proteção preta enorme que todo mundo achou, ele lascou, botou o Mason Rudolph pra aquecer até, mas era muito mais para manter o braço aquecido do que qualquer outra coisa. Você curtiu o retorno de Big Ben? Pô, nem fala, cara. Quando soltaram o primeiro tweet ali, na transmissão, né, a gente não ouviu nada, ninguém comentou nada, mas alguém soltou um tweet e logo cortou pra ele com a proteção no braço, normal. Mas já foi ali uns 5 minutinhos de tensão que a gente passou. Mas sobre o retorno dele, justamente como o Caio mencionou, aconteceu ali o esperado, né? Ele mostrou coisas boas, né?
bons lançamentos, fez boas jogadas, ele mostrou um pouquinho ali o nervosismo, o mais do mesmo, que é o velho Big Ben segurando a bola até não dar mais, em algumas situações ali a gente fica vendo e fica, joga meu filho, mas não tem jeito, ele vai segurar, ele vai tomar o saco, mas foi um bom retorno, é muito bom poder ver que ele tá saudável, né, a gente até no começo do jogo, acho que deu pra perceber que ele parecia hesitante em lançar a bola ali, a gente correu algumas vezes, até demais, mas é incrível poder ver ele retornando, né, saudável e fazendo a diferença, equilibrando o jogo pra gente, né, porque uma defesa como a que a gente tem, se a gente tiver um ataque balanceado, como o Caio mencionou, a gente tem muita condição de ir longe na temporada, então muito feliz de ter visto ele de volta e que nosso ataque siga evoluindo, que ele seja o cara conduzindo esse ataque aí pra frente. Isso, Ricardo, esse é um assunto que todos nós vamos precisar passar. Deu um calorzinho no coração a entrevista dele pós-jogo para Maria Taylor, e ele agradecendo todo mundo que participou desse processo inteiro. A própria transmissão recomendou que todo mundo assistisse o Bigger Than Ben, o documentário que ele soltou aí nesse finalzinho de off-season sobre a recuperação. Qual é a sensação que você tem nesse retorno? É bom, né, você ter um franchise quarterback do nível do Big Ben. É muito bom, e a gente sentiu isso ontem, apesar de ter alguns momentos onde ele ainda estava buscando um ritmo de jogo. A gente sabia que uma hora isso eventualmente iria acontecer, o jogo ia entrar, e uma vez que o jogo entrasse, a gente teria possivelmente sucesso na partida. Foi exatamente isso que aconteceu. Ao longo da semana passada, ele já tinha comentado que estava se tremendo, estava ansioso para esse jogo, afinal, quase um ano longe dos gramados, depois de uma cirurgia grave no cotovelo, que poderia ter encerrado a carreira dele. Então, ter a volta do Big Ben, jogado bem, do jeito que jogou, e principalmente depois do jogo, ele falar que tá sentindo o cotovelo bem, então todo o processo, já podemos dizer, já foi mais do que concluído. Agora é só torcer que ele se mantenha saudável ao longo da temporada para que possamos chegar no nosso limite. Isso, e a foto maravilhosa, que é um trecho de Bigger to Ben, da expressão de dor e suspense e susto mesmo, dele tendo o ponto interno lá do cotovelo sendo arrancado pelo médico, e ele gritando, talvez um dos únicos pontos que sejam efetivamente espontâneos daquele documentário, mas a gente não vai falar desse documentário aqui nesse programa. Então, eu imagino que a gente tenha passado por todos os pontos positivos dessa partida. Vocês querem destacar mais algum ou a gente mergulha no que não deu certo? Bora passar pro que não deu certo. Felizmente foi pouca coisa ontem, né? A corneta liberta. Acordei, viu? E não apenas liberta, como tá liberada. Quer ver, ó? Caio, primeiro destaque negativo. Muito fácil. Olha, sobre a defesa e sobre a secundária dos Steelers, eu não vou criticar muito, porque eu acho que o plano de jogo defensivo ontem foi perfeito, e eu acho que a gente colocou o nosso plano de jogo defensivo em si, colocou os cornerbacks, exigiu um pouco mais deles na cobertura ali, mais de 1 para 1, né? Exigiu que eles saíssem para andar na rua com um clima nublado, sem capa de chuva e sem guarda-chuva. Então, assim, era um jogo difícil para os corners, a gente sabia disso, e sabia também que toda a proteção do jogo iria contra o Saquon Barkley, que é um baita de running back, é o cara do Giants, a gente sabia disso. Então a defesa estava realmente muito focado, o plano defensivo estava muito focado em parar o Saquon Barkley. E obviamente que era um jogo que os safeties iam estar muito no box. E a gente sabia que existia uma chance muito boa dos safeties terem um bom jogo. E principalmente o strong safety chama muita atenção, porque é uma partida para o strong safety fazer o nome dele. E o único jogador na defesa dos Steelers que fez uma partida terrível foi o strong safety Terrell Edmonds. Assim, ano vai, ano vem, já estamos no 3º ano do cara, e ele continua cometendo os mesmos erros que a gente viu no ano 1, que a gente viu na tape dele de college. Assim, é um cara que não evolui, é um cara que, assim,
não dá esperança nenhuma e que performa muito mal e muito abaixo do nível de toda a defesa dos Steelers. É assim, a gente tem uma defesa que todo mundo atua de nota 7 para cima, ele atua entre 4 e 5 todo jogo. Chega a ser frustrante e dá muita raiva, porque a gente já passou muita raiva com muito jogador ruim, mas quando você só tem um ruim, você canaliza toda a sua raiva nesse cara e você acaba às vezes marcando ele por coisa desnecessária. Mas, velho, ele erra muito. Ele errou várias vezes na cobertura. A cobertura de tight end com ele foi inexistente. Evan Ingram fez o que dançou em cima dele. Era para ter tido um jogo incrível, não teve, porque a defesa dos Steelers não estava dando tempo para Daniel Jones. Ele foi muito mal em várias jogadas. Teve um lance aí que teve uma interferência ofensiva que realmente foi do Evan Ingram, mas assim, Edmonds sempre um passo atrasado nas jogadas, né? Sempre um passo atrasado. Teve um first down numa jogada que era muito fácil pela esquerda, numa terceira descida para 5 jardas, que o Edmonds simplesmente esqueceu de acompanhar o Toy Lolo, o tight end do Giants. Ele simplesmente esqueceu qual era o papel dele na jogada, o assignment, né? O papel era só fazer uma marcação de homem, porque o Saquon estava marcado, e ele simplesmente não faz a marcação que ele tem que fazer, não cobre o cara dele. Assim, ele peca praticamente todas as jogadas ofensivas que o Steelers cede algo positivo de ganho médio para longo, ele tá envolvido na jogada. Errou tackle no Evan Ingram, assim, coisa de infantil, que o Evan Ingram faz a recepção, abaixa para tentar se desvencilhar do tackle e o Edmonds passa voando, feito uma criança, feito um trem sem freio. É um cara que comete erro atrás de erro, e assim, eu não aguento mais esse cara jogando pelos Steelers. É um bust total, como eu já previ que tinha sido na hora da escolha. Todo mundo preveu isso, que foi uma péssima escolha, que ele não ia render, e aconteceu o que aconteceu. E vai acontecer pior na temporada, e é questão de tempo para que ele apareça aí ou lesionado ou pro banco para o Sean Davis jogar, que é um jogador muito mais regular, apesar de não ser um grande jogador, mas é um jogador muito mais regular, muito mais inteligente, muito mais sólido do que o Terrell Edmonds. Isso, Edmonds teve em 100% dos snaps de defesa. Sean Davis, o seu concorrente, que a gente esperava que fosse ter pelo menos uma leve rotação ali, teve 0 de defesa e 7 snaps nos special teams. Essa é até uma pergunta de 4 dos nossos ouvintes, Ricardo. O Fabiano Mossato, Jay Brickashaw Dantas, o Gustavo Kossman e o Vitor Dolly, todos eles perguntam sobre a situação de Edmonds, e alguns até se não tem a possibilidade do Steelers ir atrás de um outro safety como um Eric Reed ou algum free agent que esteja disponível. Como é a tua avaliação desse jogador, até de secundária como um todo? É de fato o destaque negativo que eu falaria também. E o Edmonds é o cara que futuramente em um grande jogo talvez possa nos prejudicar, porque ele é claramente a um nível abaixo dos demais jogadores que a gente tem. E o que me preocupa mais é que ele não mostra sinais de evolução. Já é o 3º ano dele e são os mesmos erros que ele tem na primeira temporada. Recepções cedidas nas costas dele, perdido em cobertura, tackles perdidos. Então não tem o que fazer, sim, com Edmonds para você salvar ele do que o Steelers já tenha feito. Um cara que não consegue se desempenhar em uma defesa completamente funcional, onde cada um já tem o seu papel bem definido e consegue se desempenhar bem, e a gente vê o Edmonds constantemente nivelado por baixo dentro da unidade, e de fato fica muito difícil a gente dar melhores condições ou fazer alguma coisa para poder salvar ele. Chegando na 3ª temporada, jogador de secundária, tendo o mesmo número de interceptações que o irmão, que é o running back, aquele lance bizarro contra o Rams na temporada passada, e agora que o Cam Hayward também tem o mesmo número de interceptações que o Edmonds até então na carreira. Por mais que ele seja um jogador que atua mais no box, de fato, um strong safety, você espera que ele eventualmente faça jogadas, e ele segue não fazendo, e a primeira impressão foi super negativa por parte do jogador. Sobre a secundária, sobre um nome que possa ser titular,
o Steelers negligenciou a posição no mercado ao longo de toda a free agents, foi contratar o Curtis Riley mais no final, e é para ser um backup do Minka Fitzpatrick. No draft foi atrás do Antoine Brooks, já no terceiro dia aí o Brooks não teve nem capacidade de ficar no roster final, foi estar no practice squad, e aí trouxe o Sean Davis de volta, e sinceramente, por que não botar o Sean Davis ali na posição de strong safe? Tenho quase certeza que ele desempenharia uma função melhor do que o Edmonds vem fazendo, e a gente sabe que o Sean Davis gosta do contato, é um cara que se arrisca com um pouco mais de consistência, talvez, é um cara que nos tackles pode vir a ser melhor que o Edmonds, então é algo pra gente continuar acompanhando ao longo da temporada. Muito bem. Kaique, a gente até já passou bastante em Terrell Edmonds. Seu destaque negativo dessa partida? Não tem como falar outro nome, né? E só complementando um pouco o que os meninos já falaram, já passaram basicamente por tudo. Isso acaba gerando um pouco de frustração dentro do campo. A gente viu em alguns lances ali, em alguns passes que entraram no fundo do campo, que a responsabilidade era totalmente dele, e como o Ricardo falou, ele parecia extremamente perdido onde ele deveria estar. Teve um lance que você viu o Steven Nelson realmente frustrado do passe ter entrado, porque era uma marcação simples e que o Edmonds acabou complicando com os erros que ele comete. Então, é um reflexo complicado que você pode acabar gerando também ali dentro, né? Porque está todo mundo jogando, a defesa está funcionando em harmonia, como o Danilo destacou. É uma defesa extremamente funcional. E o cara é o único perdido ali e está causando prejuízo dentro de campo, né? Os erros dele estão acarretando em prejuízo para a equipe. Isso pode aumentar a frustração dos jogadores ali também. E a gente sabe que isso acaba refletindo na concentração de todo mundo. Então, assim, esperar que o Sean Davis tenha mais chances e que consiga aí tirar o Edmonds de campo o mais rápido possível, porque, não sou muito extremo nesses casos, mas realmente já é a terceira temporada, pelo menos, nesse nível, da mesma forma, sem mostrar qualquer tipo de evolução. E, cara, numa defesa como a nossa, extremamente funcional, extremamente agressiva, não dá para ter um buraco desse, especialmente num ponto do campo que a gente conseguiu consertar, né, com a chegada do Minka Fitzpatrick na última temporada. Perfeito. Então, Ricardo, seu destaque negativo pro jogo? Caramba! Vamos lá, não vou dizer que é necessariamente um destaque negativo. A verdade vou citar a unidade como um todo, que é o Special Teams, o pior Special Teams da NFL. Que unidade terrível. Continua ruim, como já é durante toda a vida que o Dennis Smith tá mascando aquele chiclete na sideline. Cedeu retornos consideráveis pro Jabril Peppers, foi o Deontay Johnson soltando a bola e deixando o Giants na beira da endzone, e a defesa segurou para não ter o touchdown. Foi o Dustin Colquitt com o primeiro punt dele como jogador dos Steelers, parecia que estava chutando sem vontade, realmente não sei o que aconteceu, chute chute ruim, que exigiu, botou o Giants também em boa posição de campo. O Boswell errou num extra point, apesar de que ter tido problema quase em todos os jogos, mas enfim, entra na conta do Special Teams. Talvez seja só fora de ritmo de temporada. De fato, se tem uma unidade que pode ser prejudicada por não ter tido pré-temporada, é o Special Teams, mas pela consistência de ser ruim nos últimos anos, eu acredito que não, é porque é mal treinada e é fraca mesmo. Sempre com a luz vermelha ligada em cima dela, então vou deixar um destaque negativo para toda a unidade do Special Teams. Ricardo, se você me permite, o fumble do Deontay Johnson foi o famigerado turnover on downs, né? Porque o cara que recuperou a bola se chama Devontae Downs, então realmente foi um turnover on downs, literalmente, né? Esse foi o famigerado. Brincadeira, viu, bicho? Brincadeira. A gritaria por volta Ryan Switzer que teve já é um ponto negativo grande o suficiente depois desse eu não entendo por que não testam o Ray McCloud, sério.
Para retornar punch também, para retornar tudo. O Ray McLeod podia ter tido um retorno de kickoff se não tivesse tropeçado sensacional ontem. É bem justo. Eu sou a favor de ter jogador de special teams, principalmente retornador, que retorne tudo. Você não precisar usar um dos seus principais ativos do ataque. É por isso que se clama pela volta de Ryan Switzer. 100% a favor. Ryan Switzer, pra mim, ele podia chegar ali em Pitt, na Universidade de Pittsburgh, ver se tem um curso de atuação, se tem um curso de cinema, alguma coisa assim, pra ele ficar gravando temporadas novas de documentários ali sobre Ben Roethlisberger. Aí eu acho que seria uma tarefa excelente para Ryan Switzer, embora a altura dele não permita que ele faça muitos ângulos diferentes, né? Mas olha, a gente passou pelo grande ponto negativo, que é Terrell Edmunds, basicamente. Alguma outra coisa chama a atenção de vocês, nesse sentido? Eu acho que um ponto que foi muito rápido, que certamente teria sido negativo se a gente tivesse visto mais inconsistência, teria sido James Conner, mas foi uma amostra muito pequena que a gente teve dele no jogo. Foi muito mal, no pouco que ele jogou, ele foi muito mal correndo com a bola. Teve 2 recepções muito boas, mas correndo com a bola ele realmente foi muito abaixo da média, até do que ele já apresentou no ano passado. Muito preso entre os tackles, sem achar espaço, muito lento, pesado. Não gostei do que vi do Conner no pouco, mas como foi muito pouco, eu não acho injusto colocar ele como ponto negativo, até porque a gente não sabe quantos snaps ali ele jogou já lesionado, enfim, a OL também começou um pouco fria, o box começou muito cheio, porque Ben ainda não tinha soltado o braço, então eu dou esse desconto pro Conner e torço pela recuperação dele. Beleza, então, o problema que a gente teve nesse jogo foi com lesões. Conner saiu lesionado, Ricardo já mencionou no começo do programa, foi o primeiro tópico, inclusive, mas a gente teve problema com a nossa linha ofensiva, Ricardo. Durante a partida, a gente teve, antes do jogo, a gente já foi sem Davi De Castro. Durante a partida, a gente ainda perdeu Stephen Wisniewski e Zach Banner. Como é que fica a situação dos Steelers? Como é que tá o diagnóstico? Já temos notícias a esse respeito? De fato, diria que a principal história pra gente acompanhar essa semana pré-jogo contra o Denver Broncos é a situação da nossa OL. De fato, perdemos o Wisniewski com lesão, perdemos o Zach Banner por lesão, essa é um pouco mais grave, e o Tony já declarou o Zach Banner fora do jogo de domingo. Também as primeiras notícias a respeito da lesão do Zach Banner é de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho, o que tiraria o jogador da temporada. Ainda vai fazer exames para poder confirmar, que é uma pena. O Zach Banner é um cara que se dedicou bastante para conseguir a titularidade e conseguiu, um cara que rodou por tantos times pela NFL até encontrar um lugarzinho aqui no Steelers e aos poucos jogou conquistando seu espaço até ter titularidade. Infelizmente, no seu primeiro jogo como titular na NFL, sofreu essa lesão que vai tirá-lo do ano. O Wisniewski talvez não seja tão grave quanto a gente pensa. O Tony deixou no ar ainda sobre o status do jogador, e o De Castro, ele comentou que é um jogador que pode voltar a treinar essa semana. Vamos ver como é que vai sair os injury report ao longo dos próximos dias para ver se ele vai ter condições, mas de fato a OL como um todo, na verdade, foi uma das posições mais estáveis que a gente teve nos últimos anos, muito bem constituída com o Villanueva, o Raymond Foster, o Pouncey, o De Castro, o Gilbert. O Gilbert começou a se machucar, entrou o Hubbard, depois o Hubbard entrou o Matt Filer na posição, e agora do nada a gente tá vendo toda uma mudança sem o Raymond Foster, que se aposentou, o De Castro estava machucado, agora sem o Zach Banner, sem o Wisniewski, que chegou para ser uma policy de seguro ali no meio da OL. Então a gente pode ver de repente uma unidade no domingo com Villanueva, Filer, Pouncey, Dodson e Schultz Okorafor como titulares na OL. Então vamos seguir acompanhando as notícias. Ainda existe uma esperança no Wisniewski, né? Que ele não tenha aí rompido o músculo aí do peitoral e que seja uma lesão aí de
4, 5 semanas. Ainda existe uma esperança, mas o que tudo indica, realmente é uma season ending. Pois é, são duas grandes histórias, a de Wisniewski e a de Zach Banner. Wisniewski é nativo de Pittsburgh, torcedor dos Steelers durante toda a infância e adolescência, e aí no ano em que ele chega, na primeira partida pelo time do coração, o cara sofreu uma lesão que encerra a temporada. Seria muito triste. A história do Zach Banner, Ricardo lembrou bem, um cara que está há tanto tempo viajando aí pela liga e achou um lugar em Pittsburgh, tinha achado num papel específico, mas conseguiu progredir para um titular e se machucar tão sério no primeiro jogo. É muito, muito triste. Então eu acho que a gente pode passar para as gloriosas e sempre aguardadas perguntas da audiência. Podemos passar para as perguntas da audiência. Gustavo Kosman, não seria o momento de um all-in no Steelers? Aí a gente já mencionou se podia ir atrás de um Eric Reid e tal, mas ele também pergunta se linha ofensiva disponível não seria um ponto interessante. Linha ofensiva, se é um ponto fraco, se perdeu muito pro Giants, é a pergunta também do Dossier Antifa, do Diogo Xavier, do Alex André. Muita gente está perguntando sobre linha ofensiva e se isso pode ser um problema para os Steelers no entorno. Fernando Moura também, porque a gente precisa proteger Ben Roethlisberger, já que ele tá voltando de lesão. Manda essa daí, Caio. O que você acha de linha ofensiva, se ela preocupa? Por favor, Luiz Danilo, Braga, repete a pergunta que cortou perguntando. aqui, eu não escutei a pergunta. Tá? Se preocupa para você a situação de linha ofensiva com Olha, esse tanto de ainda lesão não, que a gente teve? ainda não, por um motivo, né? Quem lesionou foi o reserva, né? O titular ainda não jogou, que é o David De Castro. Eu creio que essa semana ele já deve voltar, como o Tomlin indicou. Se o De Castro não voltar, significa que ainda significa que é algo que não é preocupante, que deve ser algo curto, deve ser uma lesão curta aí, de curto período para a recuperação do De Castro. E pelo pouco que eu vi ontem, eu ainda estou confortável com o que o Dodson pode mostrar. E sobre a posição de right tackle, o Chuks, a gente sempre soube do investimento que foi feito nele, sempre teve expectativa com ele, e eu fiquei surpreso que ele perdeu a vaga para o Banner, e como o Mike Tomlin ressaltou que ele tinha feito uma ótima pré-temporada junto com o Banner, que realmente a disputa foi decidida por detalhe entre os dois, e a gente já viu o Chuks startar como right tackle pelos Steelers no ano passado, já viu ele desempenhando muito bem a função. Eu tenho confiança de que ele vai substituir tranquilamente, muito bem o Banner, até porque se a gente não acha o talento do Banner nos waivers no ano passado, a gente teria o Chuks como titular esse ano, e eu estaria muito confortável com ele sendo titular. E eu acho que a gente ainda tem profundidade na posição, nas posições de offensive line. O Dodson tá aí para provar isso, e creio que com a volta do De Castro a gente vai ter o Dodson ali na posição de guard para ser reserva, talvez trazer mais um nome para guard, mas o Hassenhauer também tá aí, que é outro nome muito interessante, que fez uma pré-temporada muito boa. E existe a especulação agora que o Steelers estaria assinando com o Gerald Hawkins, não sei se vai proceder, com certeza quando o pessoal estiver escutando esse programa vai saber se o Steelers assinou ou não com o Hawkins pro squad. Eu acho que realmente vai depender muito do que sair da lesão do Banner, que muito provavelmente é season ending, então o Steelers deve assinar aí com a ex-escolha de draft de alguns anos atrás. Beleza, Alexandre Dinés, qual é o potencial para esse ataque que ontem apresentou algumas oscilações? Já teve alguns conceitos interessantes, mas Ben ainda ficou um pouco lento para soltar a bola. Qual rodada a gente espera que o time esteja em pleno potencial? Kaique, o que você acha do nosso ataque em geral? Olha, a gente tem que levar em consideração, né, como destacado anteriormente também, foi uma fase preparatória muito diferente, né? Não tivemos a pré-temporada, o training camp não foi o que normalmente com o mesmo tempo de preparação, com a mesma intensidade, então a gente tem que levar em consideração tudo isso. Eu acredito que pelo menos mais umas 4 semanas até a gente, assim, acho que vai continuar jogando bem, vai continuar numa crescente, mas eu acho que ali mais ou menos a partir da semana 4 a gente já vai ter, sim, um ataque provavelmente mais afiado no nível que a gente espera. Maravilhas. As outras perguntas, pessoal, que vocês enviaram pelo Twitter, a gente basicamente já passou por todas elas ao longo do programa. Deixa eu pular aqui para as perguntas do Instagram. Ricardo, uma boa para você. Rafa Milton, como é que Devin Bush pode ser tão bom, cara? Obrigado, Steelers, pela ousadia de subir 10 posições no draft ano passado para selecionar o Devin Bush. E finalmente a gente viu o Devin Bush em todos os snaps defensivos de um jogo. Graças a Deus, glória a Deus, Mike Tomlin e Kit Butler pensaram no óbvio
E como a defesa ontem se saiu não só com o Devin Bush, mas com o Vince Williams ali no meio na posição de linebacker. Era tão fácil, era tão óbvio isso, e mesmo assim eles insistiram em alguns momentos com o Mark Barron na temporada passada. Então, o Devin Bush é um cara ímpar que vai dar muita alegria pro torcedor do Steelers nos próximos 10, 12 anos. Nesse estilo, inclusive, de 10, 12 anos e de perspectivas de agora, Gabriel Cerqueira pergunta se essa é a melhor defesa do ano e quantos anos tem boas perspectivas para os próximos anos também, Ricardo? Eu diria que a base dessa defesa por longo dessa década, na verdade, vai passar por 3 jogadores até o final dela, que vai ser o Minka Fitzpatrick na posição de safety, o Devin Bush ali no meio, e o TJ Watt no pass rush. O Cam Hayward já assinou seu contrato em 2024-2025, vai estar já com a idade bem avançada, quase uns 35 anos, então realmente não dá para contar com ele até o final da década. Não sei que seja um Highlander por aí, que na NFL nos últimos anos estão surgindo bastante. Mas as perspectivas, enquanto tiver Minka Fitzpatrick, TJ Watt e para mim o Devin Bush, eu vou estar sempre botando essa defesa entre as principais da liga. Maravilha, e essa para você, Kaique, para a gente fechar a sessão de perguntas, também do Gabriel Cerqueira. A gente tem condição de ser a força número 3 da AFC ou a gente está numa outra prateleira? Como é que você vê esse panorama mais geral? Olha, acho que é um pouco cedo pra gente afirmar isso ainda, né? A gente sabe que a temporada não é longa como em outras ocasiões, mas temos uma defesa que é incrivelmente talentosa, incrivelmente forte e que decide partidas. Temos um ataque com um quarterback retornando e que aparentemente está saudável e que tem tudo para fazer a diferença. Cara, é uma coisa que, assim, após a primeira semana é difícil de você falar alguma coisa a respeito disso, mas temos totais condições, sim, de estar entre as melhores equipes da AFC, e se tudo ocorrer como a gente espera, a gente tem totais condições, sim, de estar brigando aí lá em cima nos playoffs para chegar para buscar um Super Bowl. Mas tem muito chão pela frente e a gente precisa evoluir bastante, especialmente o nosso ataque. A gente já viu que uma defesa playmaker como a nossa, se ela jogar sozinha, fica muito difícil. Foi o que a gente viu na temporada passada. Então a gente precisa muito do nosso ataque para chegar nesse ponto aí da pergunta do Gabriel. Maravilha. Considerações finais, então, meus amigos. Começa com você, inclusive, Kaique. Muito obrigado por essa sua primeira participação por aqui. Vamos para muito mais programas. Muito obrigado a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e vou me adaptando aí. Ainda estamos naquela fase de buscar mais confiança para falar um pouco mais de NFL. E, bom, no geral, uma primeira semana muito boa pra gente, proveitosa. Acho que deu para começar a temporada, né, pessoal, assim, mais leve um pouquinho, de ver o time jogar bem, sem arrancar os cabelos, como a gente teve os últimos inícios de temporada aí. Então, para mim, gostei muito do que eu vi essa semana. Estou bem feliz e que vem a próxima agora diante dos Broncos. É isso. Caio Melo, suas considerações finais, a sua despedida de mais um episódio. As minhas considerações finais é que, graças a Deus, o Big Ben voltou. Ainda bem, voltou saudável. E é o bem biônico, né? É o braço biônico dele, mais forte do que nunca. E esse é o principal aspecto do jogo dos Steelers. A gente sentiu tanta falta, a gente sentiu como é que é não ter um franchise QB lançando e controlando o ataque e controlando o jogo para os Steelers. O Big Ben ajudou muito a controlar o jogo, manteve bem a posse da bola, não entregou para o adversário e anotou pontos, colocou o time em condições de vencer o jogo junto com a defesa. É um trabalho em conjunto. A gente só tinha uma parte fazendo esse trabalho no passado. Esse ano o time parece estar galgando aí numa direção muito, muito boa. Big Ben Roethlisberger, Bionic Ben tá de volta e começamos muito bem com a vitória. Que venha os Broncos. Perfeito. Ricardo Rezende, suas despedidas desse programa. Agradecer mais um programa com os amigos. Muito boas-vindas ao grande Kaique, como ele já comentou no início, já é um amigo de longa data nosso. É muito feliz tê-lo aqui na nossa mesa para agregar e muito com a gente. Consideração final, só atenção a uma grande marca que o Big Ben vai alcançar no jogo de domingo. Big Ben tem 219 jogos na carreira com a camisa dos Steelers, está a um jogo de empatar com o Mike Webster como jogador que mais vestiu a camisa dos Steelers na história. Então domingo ele empata essa marca e
por tudo que é mais sagrado nesse mundo, vai sair bem da semana 2 e vai quebrar esse recorde contra o Houston Texas na semana 3, como o jogador que mais vestiu a camisa do Steelers na história. E sempre lembrar também que o Mike Tomlin é o senhor Monday Night Football. Incrível como o Tomlin gosta de jogar na segunda-feira. São 19 jogos e 17 vitórias, apenas 2 derrotas. Já são 10 vitórias consecutivas no Monday Night Football. Impressionante como Mike Tomlin gosta desse momento. Então, é isso por hoje. Muito obrigado, pessoal. Perfeito. Os nossos recados finais aqui para encerrar. Segue lá o Black Yellow Brasil no Twitter, @BlackYellowBR. Vocês viram uma excelente cobertura durante o jogo. Toda a montanha russa de emoções que a gente, como torcedor, passa pela partida. Você pode ver lá. Segue também no Instagram, belíssimo trabalho da nossa amiga Melina, cobrindo os Steelers por lá. Siga no Telegram, assina o canal lá, t.me/BlackYellowBR, é tudo @BlackYellowBR, tá? Twitter, Instagram e o Telegram. Mas lá tem pequenas pílulas de informação sobre os Steelers que já não estão mais tão pequenas assim. O glorioso projeto No Terrão está a toda atividade por lá e tem essa cobertura jornalística sobre a nossa equipe saindo no Telegram. E não deixe também de compartilhar esse programa com seus amigos. Aproveita que a temporada está começando. Aproveita que é um programa pós-vitória para dar aquela empolgada nos seus amigos torcedores do Steelers. Eu tenho certeza que você conhece uma galera que ainda não ouve a gente. E segue lá no Spotify, assina lá no iTunes, 5 estrelas, recomendação, porque tudo isso sobe a gente nos rankings, tá? Voltamos ainda essa semana para um episódio falando das nossas expectativas para Steelers e Broncos, jogo da semana 2. Então, nos vemos lá. Um grande abraço e até a próxima. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone to the Super Bowl.